Olá, seja bem-vindo ao Tecmissão. Estamos juntos neste momento para levar até você, em parceria com a Associação Ministerial, um treinamento sobre comissão de igreja. Como você e os demais líderes da sua igreja podem apoiar o seu pastor e a sua comunidade nos desafios do dia a dia da igreja local. Portanto, aproveite bem e seja muito bem-vindo. Esta é uma comissão de igreja fictícia. Ela foi organizada para ensinar anciãos, diretores de grupos e membros de comissões administrativas de igrejas locais. O objetivo é ensinar sobre procedimentos básicos para um bom funcionamento de uma comissão de igreja. Lembre-se, esta é uma comissão fictícia, portanto, qualquer semelhança com a realidade é somente uma mera coincidência. Que bom que você está aqui para mais uma comissão de igreja. Nós temos assuntos muito importantes para tratarmos hoje. Vamos meditar na palavra de Deus como nós sempre fazemos em nossas comissões. Eu quero ler um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Já meditamos na palavra de Deus e oramos, então vamos à nossa agenda, a agenda que temos para a nossa comissão de hoje. Toda comissão deve começar com estudo da Bíblia e com oração. Um bom tempo deve ser usado para esta devoção coletiva. A comissão de uma igreja se reúne em nome de Deus para que, guiada por Ele, administre corretamente os negócios do reino. O Senhor nos fala pelas Escrituras Sagradas e nós temos o privilégio de interceder em favor de seu povo. Precisamos de um substituto para a diretoria dos desbravadores. Vocês sabem que o Marcelo foi aprovado no vestibular, vai morar no interior, e nós precisamos substituí-lo na diretoria do nosso clube. Existe uma proposta para alguém que possa assumir a diretoria no lugar do Marcelo? Pastor, eu proponho o Carlos. Ele é vice-diretor, trabalha junto já com o Marcelo, está inteirado nos assuntos do Clube Desbravador. Então eu proponho que ele assuma aí a liderança do clube, por já estar trabalhando como vice-diretor com ele. Ele não tem capacidade para isso. Ele é muito desorganizado, ele só chega atrasado, isso não vai dar certo, pastor. Eu concordo com a Dani. O Marcelo é quem carregava ele nas costas. Bom, até que como vice ele fez um bom trabalho, né? Você percebeu o que acabou de acontecer? O presidente da comissão solicitou a indicação de um nome para assumir o Clube de Desbravadores. O nome indicado foi o do Carlos, que é o atual vice-diretor do Clube de Desbravadores. A isso chamamos de proposta. Você percebeu o que aconteceu? Antes da proposta receber apoio, foram feitas observações negativas a respeito do nome proposto. Nunca faça observações, quer positivas ou negativas, antes da proposta receber apoio. Vejamos só, a sequência correta dos procedimentos de uma comissão de igreja, ela é a seguinte: proposta, apoio, observações e votação. Quando essa sequência é observada, o processo se torna bem melhor do que quando nós não seguimos esta ordem. Agora, quanto às observações, é bom lembrar de algo muito importante. Elas só devem ser feitas em cima de uma proposta apoiada. Uma proposta que não recebeu apoio, ela acaba morrendo como proposta. Já dialogamos o suficiente, discutimos sobre as propostas que foram feitas
para a substituição da liderança do nosso clube de desbravadores. Inclusive, 2 propostas nós temos aqui. A primeira proposta foi de que quem deveria assumir a liderança do clube? A Carol. Não, essa Carol foi a segunda proposta. A primeira proposta é que o Carlos assuma a liderança do clube no lugar do Marcelo, que está indo embora. E a segunda proposta é que a Carol seja a diretora do clube. Como nós temos 2 propostas, vamos fazer a votação pela segunda proposta, pela última. Quantos então estão a favor de que a Carol assuma a liderança do Clube de Desbravadores? Os que estão a favor então, levante a mão. 1, 2, 3, 4. Nós temos 5 votos a favor da Carol. Muito bem. Vamos então à votação da primeira proposta que nós temos, que é que o Carlos assuma a liderança do clube. Quantos estão a favor de que o Carlos seja o nosso diretor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Então, votado, o Carlos é o novo diretor do Clube de Desbravadores. Eu não concordo. Quando uma proposta foi apoiada, exaustivamente observada e votada, mesmo que eu não concorde, devo aceitar a decisão da maioria da comissão. Renuncio minhas preferências pessoais em benefício da unidade e bem-estar da igreja. É muito comum irmãos saírem da comissão com o sentimento de que perderam nas ideias que defenderam. E num espírito anticristão, começam a disseminar a discórdia e a intriga entre os irmãos. Jamais devemos agir dessa forma. O nome de Deus é desonrado e a igreja é grandemente prejudicada. Voltando à forma como o presidente da comissão dirigiu a votação de 2 propostas para o mesmo cargo, ele agiu de forma correta. Quando existirem 2 ou mais propostas que foram apoiadas e observadas, sempre conduzimos a votação da última para a primeira. Aquela que recebeu o maior número de votos será conduzida à reunião administrativa da igreja. Pastor, aproveitando, eu gostaria de propor que a Carol assumisse a vice-diretoria do clube. Vejam só, irmãos, esta é uma proposta muito inteligente. O vice-diretor do clube, ele acabou de ser eleito o novo diretor. Logo, vagou o cargo de vice-diretor. Pela lógica, a segunda pessoa mais votada para a diretoria, ela poderia ser indicada para a vice-diretoria. Foi justamente isso que a irmã acabou de fazer. Este é um critério que ele poderia ter sido definido no início da votação e automaticamente os cargos seriam respectivamente preenchidos. Nesse caso, foi feita uma nova indicação. Uma boa lembrança da irmã. A proposta já foi apoiada, devidamente observada. Como não temos nenhuma contraproposta para algum nome para ocupar a vice-diretoria do clube, vamos colocar então em votação. Quantos estão a favor de que a Carol assuma a vice-diretoria do Clube dos Desbravadores? Muito bom. Está votado então. Esta foi uma excelente proposta, irmã Cita, porque nós já aproveitamos, porque a Carol tinha sido apontada para fazer parte da diretoria, ok? Como o Carlos assumiu, nós então aproveitamos a proposta e acabamos elegendo a Carol como vice-diretora do clube. Eu acho que os dois vão fazer um bom trabalho. Pastor, e como fica o caso da zeladoria da igreja? Irmã, eu não entendi. É que eu esqueci de falar com o senhor, mas a zeladora da igreja não está limpando muito bem. E eu, como diaconisa, me preocupo com isso. Como esse assunto não aparece na agenda da comissão de hoje, eu não gostaria de tratá-lo aqui. Isso porque não faz parte da nossa agenda. Vamos fazer as devidas considerações para então verificarmos se há necessidade de trazermos o assunto para a comissão da igreja ou não, ok? O presidente da comissão deve ter o cuidado para que a agenda seja obedecida. Normalmente, os anciãos analisam a agenda em uma reunião consultiva antes da data da reunião da comissão administrativa.
Se determinado item não aparece na agenda é porque carece de detalhes ou ainda não está na hora de ser estudado. Assuntos fora da agenda podem trazer aborrecimentos desnecessários. É claro que nada impede que no final da agenda ofereça-se a oportunidade para que um outro tema possa aparecer na última hora. Assuntos simples, para os quais já se tenha um consenso e que facilmente possam ser analisados. O princípio é seguir a agenda. Normalmente, atalhos são caminhos que nos levam aonde não queríamos ir. O próximo item da agenda é a aquisição de um novo aparelho de som para a igreja. Mas de novo, pastor, faz pouco tempo nós mexemos nesse som. Esses meninos, eles não sabem mexer no aparelho e acabam quebrando o equipamento. Nós estamos jogando dinheiro fora. Eu já falei sobre isso. O irmão Marcelo tem toda a razão. Nós não precisamos de novo aparelho. Nós precisamos de pessoas que saibam mexer nos aparelhos. Não, gente, eu acho que vocês não sabem o que vocês estão falando. Esses meninos são muito responsáveis, operam direitinho os equipamentos de som. Eu vejo eles aí, o empenho, o trabalho deles. Que culpa eles têm se um raio caiu e detonou o equipamento? Isso não é culpa deles. Irmão Celso, você é o diretor de comunicação da igreja. Explique para a comissão o que de fato está acontecendo. Embora o Fernando tenha falado de raio, mas existem outras dificuldades relacionadas com o som da igreja e você, como diretor de comunicação, é o homem para explicar para a comissão o que está acontecendo. É isso aí. Antes de qualquer proposta, o assunto deve ser explicado. Existe a necessidade da aquisição de um novo som para a igreja? Então convidamos o diretor de comunicação ou o responsável pelo som para que apresente à comissão um estudo sobre o problema. Depois da justificativa apresentada, seja ela qual for, os irmãos estão preparados para apresentar suas propostas, apoiar ou não e, finalmente, votar a favor ou contra. Agindo dessa forma, nós evitamos conflitos e desgastes desnecessários. A Igreja Central do Recife está pedindo a carta de transferência do irmão Benedito. Este é o item que temos agora na agenda. Eu proponho. Muito bem, foi feita a proposta, existe um apoio? Então, apoiado. Observações? Eu tenho. O irmão Benedito enfrentou algumas lutas no seu trabalho. Acabou transgredindo o sábado. Foi então que decidiu voltar para sua terra. Se estão pedindo a carta dele, é porque está bem. E eu fico feliz por isso. Eu sou contra. Por que o irmão acha que nós não devemos enviar a carta de transferência do irmão Benedito? Pastor, eu prefiro não falar. Não devemos apoiar erros que dão mau testemunho aos inimigos da nossa fé. Todas as observações devem ser claras e específicas. Nenhuma decisão deve ser tomada em cima de eu sou contra ou eu não quero falar. Quando se trata de transferência de membros, existem algumas situações em que a comissão deve segurar o envio da carta. Sobretudo quando o irmão estiver em período de censura, então deve-se esperar que o tempo termine para que a carta seja enviada. A irmã Beatriz deseja ser batizada. Todos nós conhecemos a irmã Beatriz porque ela já frequenta a igreja há cerca de 1 ano, já faz estudos bíblicos há mais ou menos 2 anos. É uma pessoa que tem dado um bom testemunho entre nós e ela agora está pedindo o batismo. Ela não é casada no civil, é isso mesmo? Nós moramos no mesmo prédio e, de fato, ela me disse que mora com o pai do filho dela há 5 anos. E ela é doida para casar com ele, mas ele não quer. Então, esses dias ele me disse que já é casado e que para ele o papel não faz diferença nenhuma. Diante das observações feitas, alguém tem uma proposta? Eu proponho. Proponho que ela seja batizada, pastor. Há um apoio para essa proposta? Apoiado. Observações?
Essa irmã não pode ser batizada, irmãos. Que testemunho nós estamos dando? Batizando gente ajuntada? A irmã tem razão. Uma pessoa casada, ela só pode ser batizada quando estiver casada no civil. A Igreja Adventista, ela não reconhece relacionamentos conjugais que não foram validados pelas leis civis do nosso país. Como igreja, nós devemos ajudar essas pessoas a regularizarem a sua situação civil. Isso seria bom para elas e bom também para os filhos do relacionamento. Pelo que eu sei, pessoas com um relacionamento conjugal estável com 5 anos ou mais, cujo cônjuge não cristão não quer se casar, a igreja ela pode tomar um voto especial para aquela pessoa que quer batizar, então receba o batismo. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, Fernando. É assim que funciona. Então não tem nenhum problema, porque ela já tem 5 anos. De fato, irmãos, a igreja ela estudou o caso de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho nesse estado de vida conjugal. A igreja então ela decidiu que aquelas pessoas cujo cônjuge não aceita se casar no civil e desde que tem um relacionamento estável de mais de 8 anos, 10 anos, com filhos, elas poderão ser batizadas através de uma ficha de batismo especial. A igreja local deve recomendar o batismo dessa pessoa. Em seguida, enviar a ficha para a associação. O conselho ministerial analisará todas as informações da ficha. Se perceber que a pessoa preenche todas as condições para ser batizada, encaminhará o pedido para a comissão administrativa do campo. Veja só, somente depois desses procedimentos é que uma pessoa ela pode ser batizada. E tem um detalhe muito importante aqui. Se depois de um tempo o cônjuge cristão ele aceita Jesus e ele pedir o batismo, essa pessoa só pode ser batizada depois do seu casamento civil. É bom lembrar que nem a comissão da igreja, nem o pastor distrital têm autonomia para decidir sobre este tipo de batismo. Podem até recomendar e devem fazê-lo, mas esta é uma atribuição exclusiva do Conselho Ministerial e da comissão diretiva da associação da qual a igreja ou grupo faz parte. O Marcos e a Bruna pretendem se casar no domingo, dia 16 de agosto, às 19 horas. Já fizeram o curso de noivos? Sim, já fizeram o curso de noivos. Eles me deram, inclusive, uma cópia do certificado que eles receberam. Quem é o pastor que fará o casamento deles? Ele é tio da Bruna, irmão da mãe dela e trabalha na região do Mato Grosso. Quanto a isso, não haveria nenhum problema. Alguma outra dúvida? Podemos votar então? Sim. Os que estão a favor, digam sim? Sim. Dizer sim é também uma outra forma de apoiar e votar os assuntos estudados em uma comissão. Agora, irmãos, vocês perceberam que passou batido o horário do casamento? Bem no domingo, às 19 horas, bem no horário do culto. Irmãos, a recomendação é que não haja casamentos nos dias e nos horários de culto público da igreja, nem nas horas do sagrado sábado. Existem outros critérios para a realização de casamentos na igreja. Isto porque o casamento é uma instituição muito séria e nossa sociedade tem tratado o casamento com muita banalidade. O primeiro critério é que os noivos sejam membros regulares da igreja. O segundo é que não vivam como se fossem marido e mulher, isto é, que não tenham fornicado. Nesse caso, não há casamento a ser realizado, eles já estão casados. O terceiro é que o casamento deve ser realizado por um pastor adventista habilitado. Nenhum ancião ou diretor de grupo está autorizado pela igreja para realizar casamentos. Esta é uma prerrogativa de pastores com credenciais de ministros ordenados. Casamento é para a vida toda. A liderança da igreja e os pais podem ajudar os nossos jovens a evitar uma série de problemas e dificuldades. Todos vocês conhecem a realidade na qual o irmão Toninho está vivendo. E segundo o manual da igreja, ele deve ser removido do hall de membros.
Casos de disciplina e remoção de membros da igreja devem ser tratados com muito cuidado. Todos os passos previstos no manual da igreja devem ser seguidos à risca. A disciplina não tem o objetivo de massacrar o pecador, mas sim de ajudá-lo a reconhecer seu pecado e, consequentemente, buscar a reconciliação com Deus. Expressar amor pelo pecador sem contemporizar com o pecado pode fazer toda a diferença. Não importa a disciplina. Se os procedimentos forem corretos, mesmo que haja espírito de rebelião, a igreja estará resguardada de dificuldades posteriores. Por isso, seguir o manual da igreja é o segredo para fazer a coisa certa e na hora e no momento certo. Registrem as visitas, enviem correspondências com AR e nunca esqueçam de convidar a pessoa para a comissão da igreja que tratará o seu caso. E posteriormente, ela deverá ser informada do dia, da hora e do local da reunião administrativa da igreja, que ratificará sua disciplina. Cada pessoa tem responsabilidades e deveres, mas também direitos que devem ser cuidadosamente respeitados. Pastor, eu não concordo com a proposta de remoção. Como não? Ele adulterou, largou a esposa, os filhos, já vive com outra mulher como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu sei, mas eu não concordo com a remoção. Ele é meu amigo, eu acho que uma censura de 9 meses seria de bom tamanho. Eu também não concordo com o voto de comprar um novo aparelho de som para a igreja. Os assuntos não devem ser misturados. Uma vez definido, definido está. A não ser que haja consenso da maioria para que seja revisto. Mesmo que eu não concorde. Todos temos o direito de concordar e discordar. Mas quando a maioria dos membros decide, então devo abdicar de minha ideia e me submeter à decisão da comissão em sua maioria. Temos uma questão importante aqui. Algumas coisas já foram definidas por Deus. Nós decidimos comprar ou não um novo aparelho de som, mas o Senhor Deus já definiu o que é adultério. Não depende de nossa definição e nem se concordamos ou não com os critérios divinos. Adultério é adultério e continuará sendo adultério independente daquilo que, como seres humanos, pensamos. Quando uma pessoa é batizada, ela assume o compromisso público com Deus e com sua igreja na terra, de que viverá os princípios do reino dos céus. No momento em que ela nega sua fé e passa a viver uma vida de rebelião aos princípios da lei de Deus, a igreja precisa se posicionar. Isso irá salvaguardar o bom nome do povo de Deus e, sobretudo, as ovelhas mais jovens do rebanho. A impunidade tem consequências eternas e, no que depender de nós, precisa ser evitada. O que deve ser feito tem que ser feito. A questão é como fazer. Se seguirmos as orientações de Deus, em primeiro lugar, e depois o manual da igreja, não teremos com que nos preocupar. Só lembrando de uma coisa muito importante, um assunto de cada vez. Quando um voto for tomado pela maioria dos membros da comissão, mesmo que você não concorde, você deveria aceitá-lo e dar todo o seu apoio. Preferências, gostos individuais, eles devem ser renunciados em favor do bem da igreja. Quando nós procedemos dessa maneira, nós demonstramos que nós somos cristãos maduros e que amamos o povo e o trabalho de Deus. Nós devemos evitar os conflitos, aborrecimentos desnecessários. É muito triste perceber que irmãos defendem ideias pessoais, disseminam e promovem intriga, só porque a sua opinião ela não foi bem aceita. O último item de nossa agenda diz respeito ao projeto evangelístico do bairro Julieta. Eu vou pedir ao Alex, como diretor do Ministério Pessoal da nossa igreja, que apresente para nós o projeto, o plano que está sendo realizado para a evangelização deste bairro. Começaremos com uma feira de saúde no centro comunitário aqui do bairro. Acreditamos que atenderemos 750 pessoas
Acreditamos que 200 pessoas terão interesse em estudar a Bíblia. As duplas missionárias já foram organizadas, estão sendo treinadas para atender estes interessados. Nesta ocasião, este é o principal papel da comissão da igreja: estudar, analisar, executar e avaliar projetos evangelísticos. Administrar a igreja é apenas uma parte de suas obrigações. A maior e a mais esquecida é o que faz a máquina da igreja funcionar: o testemunho. Na comissão da igreja estão os líderes de todos os departamentos da igreja, e os respectivos projetos e atividades desenvolvidos por esses departamentos precisam todos ter o foco no cumprimento da missão. Nada deve ser realizado só por fazer. Nenhum esforço deve ser dado a não ser que se tenha em mente levar pessoas a Jesus. Esta é a missão da Igreja de Deus na Terra: fazer discípulos. Reuniões inteiras devem tratar deste assunto: o que fazer, onde fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer. E durante a execução do projeto, avaliações frequentes reajustarão o foco. Este é o papel ignorado pela maioria das comissões de igreja. Assuntos periféricos e irrelevantes acabam tomando o lugar daquilo que é prioritário. Que tal reavaliar a comissão de sua igreja? O nome de Deus será honrado, seu reino edificado e seremos considerados pelo Senhor como servos fiéis.